E olha que impressionante essa ferramenta mais fácil que o CapCut, gratuita, que quase ninguém conhece e promete ser o Photoshop do vídeo. E vamos dar uma olhada no AbeSynth, aplicativo obscuro que promete dar um upgrade nos seus vídeos, ou pelo menos dar uma maquiagem, né? Então vamos começar pelo básico, mais simplão, e depois nós vamos complicando. Primeiro vamos importar essa menina aqui na academia, certo? O que eu vou fazer? Aqui, ó, ela tá toda cansada, só que ela precisa de uma tatuagem, né? Fazer isso você teria que usar a ferramenta de AI, de tracking, mas aqui eu só vou importar esse símbolo que eu peguei na internet, esse tribal. Vou encaixar aqui mais ou menos. Tá muito bem feito não, gente, aqui é só para vocês entenderem mesmo. E ó, já colou no braço, já renderizou e tá aqui. Ele dá umas distorções no meio do caminho, eu vou explicar para vocês como que resolve isso. Mas aqui, se você já gostou desse tatuagem, dá para fazer isso aqui, ó, e deixar seu like só com essa dica inicial que eu já te dei. Feito isso, a gente pode complicar mais um pouco, você pode escolher aqui os níveis de composição, mas vamos fazer uma coisa mais complicada agora. Vamos passar isso aqui para verde. Agora nerdice nível 2, hein? Vamos salvar, vamos apagar essa tatuagem, vamos colocar essa tatuagem verde aqui, ó. Olha só, tatuagem verde. Que mau gosto, hein? Oh, que beleza. Uma tatuagem verde, vamos fazer a mesma coisa. Só você dá play e ele já cola lá, ó, bonitinho. Não tem muito sofrimento, não. É uma coisa realmente muito simples. Qualquer um pode fazer numa ferramenta gratuita maravilhosa. Só que o gratuito só permite você exportar até 720p. Então eu vou salvar essa imagem aqui com a tatuagem colada. Vou vir aqui no After Effects, você pode tentar fazer isso no CapCut, no Premiere, onde você quiser. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, pôr na primeira camada ela sem tatuagem, tá vendo aqui, ó, sem tatuagem. Vou pôr por cima ela com tatuagem, certo? Ó, vou fazer um chroma key no verde, por isso que eu pus a tatuagem verde, ó, vou recortar o verde da tatuagem, certo? Então eu tenho a tatuagem separado da pele dela. E agora eu posso mudar a cor, colocar ela mais escura. Olha aí. E vamos dar uma olhadinha aqui na cor que tá a tatuagem original. Ah, aqui, ó. Vamos jogar um blur para ela ficar desfocada, que a tatuagem não é tão certinha. Vamos jogar um pouquinho de blur aqui. Aí, ó, vamos mexer um pouquinho na cor para ficar mais ou menos da cor da tatuagem original dela aqui, ó. Tá quase perfeito, levando em consideração que a gente não demorou nem 5 minutos para fazer isso, né, gente? Olha aí que bacana, passa batido. Agora vamos complicar mais um pouco. Deixa eu apagar isso aqui que a gente fez. Vamos abrir essa bonitona aqui, ó. Isso aqui eu fiz no Vel. Essa menina, o Vel 3.1. Muito bom. E aqui a gente vai fazer uma brincadeira com meio que maquiagem digital. O que eu vou fazer aqui? Criar um keyframe aqui. Vou pegar um brush. Esses brushes aqui tem que brincar. Eu não sou pintor, não sou muito bom de desenho. Mas dá para brincar bastante aqui, ó. Vou fazer uma maquiagemzinha nela aqui, quer ver? Diminuir aqui, vamos lá, ó. Fiz aqui. Diminuir essa opacidade aqui, ó. Fiz aqui no olho. Fiz aqui no olho e o que eu vou fazer? Simplesmente dar play, ele vai fazer o propagating, né? E tá pronta a maquiagem. Olha que coisa difícil. Isso aqui para fazer no After, em qualquer programa, é super complicado. Como eu sei que você gostou dessa dica, você podia considerar se inscrever no canal. Continuando. Eu posso fazer, vamos chamar isso aqui de pálpebras e vamos dar mais uma brincada. Vamos, por exemplo, trocar a cor dos olhos dela. Isso aqui, às vezes, você consegue fazer em Color Correction, mas às vezes não. Às vezes você precisa realmente de uma máscara mais bacana para colocar lá. Então vamos pintar o olho de verde. Vamos pegar uma borracha e dar um retoque aqui dos lados, em volta. E vamos dar play e olha só o que acontece. Todos os olhos dela estão verdes. Muito rápido, muito resolvido, né? O que acontece entre um frame e outro é que pode acontecer de ficar algum errinho. Então você vai no frame do errinho, cria um keyframe, pega a borracha, por exemplo, né? E vamos retocar aqui agora, diminuir. Vamos passar um retoque aqui onde vazou o verde e dar um play e pronto, já resolveu. Fica perfeito, vocês podem ver. Se fizer com carinho e não de tutorial de internet, fica mais perfeito ainda, né?
Mas é só para vocês terem uma ideia mesmo de como é que funciona o lance. Vamos colocar um batonzinho azul, hein? Vamos pegar aqui, ó, vamos pintar aqui, ó, aqui ficou legal. Vamos pôr um pouco mais claro, apagar aqui, começar de novo, ó. Batonzinho aqui. Tô péssimo de pintura, né? Isso aqui eu acho que com a mesa digitalizadora funciona bem melhor, né? Mas vamos lá, aí já temos nosso batom. Você pode ver que o formato da boca muda de frame a frame e dá uns problemas. Então o que você faz? Você cria um keyframe na boca, dá o retoque, dá play que ele se conserta logo. Aí você vai pro frame, outro frame. Ah, ficou um pouco estranho aqui. É só você dar outro keyframe e consertar. Olha lá. Até apagar tudo aqui e fazer de novo. Vai. Pam. Pam. Prontinho. Agora deu. Vamos dar um brush aqui e tal. Apagou aqui. Olha que bacana. Agora vamos pôr uma pintinha lá, Camila Queiroz. Como é que chama a menina? Camila Queiroz? Carolina Queiroz? Camila Queiroz, né? Então vamos pôr a pintinha aqui, ó. Pam. Pronto, já tá aí a pinta. É muito rápido. É muito útil. E eu não sei como é que as pessoas não conhecem esse programa, porque dá para fazer muita coisa, principalmente retoque de imagens AI que você produz, quebra um galhão. Olha aí. Vamos exportar. Agora vamos complicar mais um pouco. Agora vamos subir um pouco o nível nerd aqui. Eu chamei essa outra menina. Olha que menina bonita também. Bonita a imagem, né? Então vamos pegar agora e vamos fazer o seguinte. Vamos criar um keyframe. Que você sempre cria o keyframe, ele cria ali. Só que agora eu vou salvar essa imagem ali e vou abrir ela no Photoshop. E vou colocar esse Style Transfer aqui e vou escolher esse estilo aqui, ó. Esse estilo de desenho. E vou salvar. Tá vendo que ali tem um... Deixa eu te mostrar. Ali, ó. Ficou o frame que eu salvei. E eu vou pôr o mesmo frame com o tratado. E vou importar aqui e colocar ele aqui. Olha o que vai acontecer quando eu der play. Ela vai ficar toda com esse efeito. Mas vocês observam que o cabelo em volta ali dá uns certos defeitos? Não fica perfeito? Porque a gente fez um keyframe só para um movimento muito... Se ela tivesse só de frente olhando para a câmera, daria certo. Mas como ela se mexe, a gente tem que fazer outros frames ali. Eu vou salvar o frame número 40. Vou abrir aqui. Ó, frame 40. Vou aplicar o mesmo efeito. Demora um pouquinho, pronto. E vou salvar como 40. Eu tiro ali vídeos, coloco só o número 40. E o que eu vou fazer agora? Eu vou importar essa outra imagem tratada para ali. Você pode ver que entre os dois frames não dá mais aquilo, dá no resto, mas entre os dois primeiros, esses dois frames que eu tratei, não vai acontecer. Então o que basta eu fazer? Eu fazer mais alguns frames aqui, ó. O frame 0, o frame 21, e vou colocando os frames aqui, ó. Vamos colocar outro keyframe aqui, vamos colocar outro keyframe aqui, vamos colocar mais no final aqui, ó. E nós vamos salvar eles agora. Gente, isso parece um trabalho meio complicado, mas é feito super rápido. E se você fosse fazer isso frame a frame de forma eficiente, ah, meu amigo, isso ia demorar demais. Você poderia também ficar tentando filtros de AI gastando grana, né? Uma coisa que eu vejo bacana nisso, e eu consigo fazer isso aqui em alguma ferramenta de inteligência artificial, agora eu vou salvar os, ó, vou importar os frames aqui. A gente consegue fazer isso em ferramenta de inteligência artificial, só que você vai gastar e tentativa e erro, e aqui é mais certeiro, ó. Você vai acertar tudo aqui. Eu apliquei o filtro em todas as imagens que eu separei lá, né? E agora eu vou salvá-las apenas com os números aqui, ó. Lá, colocando os números. Você pode ver que quando se movimenta muito e muda muito o tipo de imagem, é bom que você crie um keyframe. E agora
é só colocar os keyframes nos seus respectivos rostos, né? Olha aqui, mais um, mais esse é o último. Vamos lá. E agora é só dar para apagar e a gente vê aqui como ficou perfeito. Dá uma variação no fundo ali, mas é muito perfeito. Parece que foi pintado à mão. Se você passar isso para 12 frames por segundo, fica perfeito. Mas vamos fazer mais uma complicação. Vamos criar um track de vídeo. Pintar aqui de amarelo. Amarelo, laranja. E vamos colocar aqui um overlay. Não. Linear burn. Olha que bacana, ó. Que sensacional, hein? Agora vamos colocar um olho. Olhinho. Ó. E agora vamos mudar esse cabelo. Podemos mexer no cabelo. Ó. Vamos mexer no cabelo aqui, ó. Pintar o cabelo. Ah, fica bacana um ciano aqui, ó. O cabelo. Vamos lá, vamos lá. Pintando, pintando, pintando. Voltando a falar. Eu não estou me atentando a fazer tudo muito perfeitinho, não, que é só para mostrar para vocês. E tá aí o cabelo, ficou muito bom, né? Você não fala que isso foi feito com essa simplicidade. Você pensa que ou foi feito com AI ou que demorou muito mais do que isso aqui que nós estamos fazendo. Vamos jogar um batonzinho. Aqui, pá, batonzinho. Ó, azulzinho e tal. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Qual que é bom? Este é bom. E tá aí feito. A gente pode dar aqueles retoques, ó. Cria. A gente apaga aqui. Cria o keyframe onde a gente quiser dar um retoque. Olha lá, ó. Apaga. É um frame a frame, não frame a frame, né? Você pode ir de espaços em espaços, criando coisas fantásticas. É uma ferramenta que ninguém quase usa, eu não vejo falar de gente usando, não tem muito tutorial na internet e está disponível gratuitamente para todos. Engraçado isso, né? Talvez o povo também perdeu a paciência desse tipo de vídeo.